Bora para as notícias. A primeira notícia é de New World. New World impede jogadores de criar personagens em servidores cheios. New World tem gozado de uma recepção calorosa por parte dos fãs, tendo estabelecido recordes de jogadores na Steam, o que traz algumas consequências para os servidores. Depois de atingir um pico de 913 mil jogadores em simultâneo, New World passou a impedir a criação de novos personagens em servidores cheios. Esta medida tem o objetivo de mitigar os longos tempo de espera para entrar no jogo, que em muitos casos se prolongam por várias horas, especialmente nos servidores mais populares. Para além disso, o estúdio tem vindo a introduzir novos servidores e neste momento há vários mundos ainda com muitos lugares vagos, sem qualquer tempo de espera para entrar. Para resolver a situação, a Amazon Game Studios já informou os jogadores que está a desenvolver uma funcionalidade de transferência entre servidores que será gratuita durante um tempo limitado. New World tornou-se o primeiro grande sucesso da Amazon Game Studios depois de vários projetos falhados. Jeff Bezos já fez questão de elogiar a equipa de jogo e o IGN Portugal também já partilhou as primeiras impressões do New World. A próxima notícia é de Elden Ring. Elden Ring está nas fases finais de desenvolvimento. Nos últimos tempos, os adiamentos de jogos tornaram-se uma notícia comum. Multiplicaram-se as mensagens de agradecimento aos fãs pela sua paciência e entusiasmo e os pedidos de mais tempo para cumprir com as suas expectativas. Com esta sombra a pairar sobre os estúdios, é normal que os fãs se sintam algo nervosos face aos lançamentos mais esperados. Elden Ring é possivelmente um dos jogos mais antecipados dos últimos anos. Depois dos anos de especulação e memes, a sua data de lançamento foi finalmente revelada no verão, 21 de janeiro de 2022. Tal como qualquer outro estúdio, a From Software, que está imune a adiamentos e tudo pode acontecer até lá, no entanto, Yoshiro Kitao, responsável pelo marketing da empresa, já veio a público tranquilizar os fãs do jogo. Numa entrevista à Famitsu, traduzida através do motor DeepL e publicada no Reddit, Kitao assegura que o jogo está nas fases finais de desenvolvimento e que o estúdio continua a trabalhar discretamente. Desta forma, torna-se menos provável que o jogo venha a ser adiado. Para ficarem a saber sobre Elden Ring, leem a primeira grande preview do jogo, que aborda muitos dos seus novos sistemas e da liberdade que providencia aos jogadores. Vocês podem ver isso no IGN Portugal. Agora vamos falar de PES 2022. eFootball tem resolução inferior a PES 2021 na PS4. Os jogadores continuam a descobrir lacunas em eFootball 2022. Agora a análise de um youtuber conclui que o jogo corre a 792p na PlayStation 4. É uma resolução inferior aos 1080p de eFootball PES 2021 na mesma consola. Eu vou-vos deixar na descrição o eFootball 2022 Manchester United vs FC Barcelona, estádio Old Trafford. Só por ver a imagem do vídeo dá para entender que parece que este jogo é bem antigo. Tem sido dias infernais para a Konami depois do atribulado lançamento de eFootball, a nova versão de Pro Evolution Soccer, com um novo motor de jogo, o Unreal Engine. Os jogadores queixaram-se de bugs, gráficos de baixa qualidade e fraca jogabilidade. O youtuber analista de Beats fez uma análise à qualidade gráfica entre as diferentes versões do jogo na consola da Sony, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e a PlayStation 5. Descobriu que, apesar do jogo correr a 1080p na PS4 Pro e 1440p na PS5, apresenta-se a 792p na PlayStation 4. Isto justifica os gráficos poucos definidos, quase pixelizados, que vemos nas imagens. Vocês podem ver isso no Twitter do El Analista de Bits, que vocês veem acerca disso. O youtuber espanhol não se ficou por aqui, publicando ainda uma análise comparativa entre eFootball PES 2021 e eFootball 2022, onde se verifica a maior fidelidade gráfica do antecessor. Deixou a mensagem: isto é o que acontece quando mudas de motor de jogo sem os conhecimentos necessários para tirar partido dele. Vocês podem ver isso no Twitter através do El Analista de Bits. Recordamos que eFootball PES 2021 apresenta uma resolução de 1080p na PlayStation 4, como aliás é o caso da maioria dos jogos na consola. Até o Cyberpunk
roda a 1080p. É mais um dado que confirma a má recepção de eFootball 2022, o novo simulador de futebol da Konami em formato free-to-play. A produtora nipónica já pediu desculpas pelos problemas do título e prometeu trabalhar para os selecionar. Agora vamos falar de Venom 2. Venom 2 estabelece novo recorde de bilheteira com estreia de 90 milhões de dólares. Venom Let There Be Carnage estabeleceu um novo recorde de bilheteira durante o novo período pandémico, com uma estreia que rendeu 90,1 milhões de dólares nos Estados Unidos, deixando para trás o recorde anterior de Black Widow, que se ficou pelos 80 milhões de dólares. De acordo com a Variety, Venom Let There Be Carnage também já chegou à Rússia, onde conquistou 13 milhões de dólares no fim de semana de estreia. Segue-se a América Latina e depois o resto do mundo. Embora tenha quebrado o recorde prévio de Black Widow, convém relembrar que o filme da Marvel estreou em simultâneo nas salas de cinema e no Disney Plus, onde faturou 60 milhões de dólares adicionais. Para já, Venom 2 está apenas em exibição nas salas de cinema. Venom Let There Be Carnage também conseguiu alcançar uma estreia mais lucrativa do que o original, que faturou 80 milhões de dólares nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, num período pré-pandémico. A nível global, o Venom faturou 856 milhões de dólares. The Addams Family 2 ficou em segundo lugar com a faturação de 18 milhões de dólares na bilheteira, enquanto que Shang-Chi ficou em terceiro, caindo o trono com 6 milhões em bilheteira durante o fim de semana. Shang-Chi já faturou mais de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos, elevando a faturação global para 386 milhões de dólares. Em Portugal, Venom Let There Be Carnage tem estreia marcada para dia 14 de outubro. Agora vamos falar de Friday the 13th The Game. Produtores de Friday the 13th The Game estão a desenvolver jogo de Ghostbusters. Podia ser do Halloween, mas pronto, para ser sincero, eles fazendo Ghostbusters é algo mais radical do que terem feito o Predador a seguir. O estúdio Lymphonic, responsável pelos jogos Friday the 13th e Predator Hunting Grounds, está a desenvolver um jogo de Ghostbusters. A revelação veio de um cara inesperado com o fundador do estúdio Rapple, Sadiq, a revelar casualmente a novidade no podcast Questlove Supreme no prolífico músico Amir Khalib Thompson, mais conhecido como Questlove. A revelação não passou ao lado do membro da Farm Reset Era, Cherum, que fez questão de assinalar no site. Quando adquirido sobre o número de projetos em desenvolvimento no estúdio, Sadiq revelou que Friday the 13th e Predator são os mais recentes e que estão atualmente a desenvolver um jogo de Ghostbusters. De seguida, Sadiq fez referência a Arcadation, um título que está em acesso antecipado e que deverá ser lançado em 2022. Para já não há qualquer informação sobre a natureza do jogo em desenvolvimento, mas tendo em conta o catálogo do estúdio, é possível que seja um título multijogador de natureza assimétrica. Nos anos recentes tivemos várias tentativas de adaptação a jogo da icónica franquia de filmes. Em 2019 foi lançado Ghostbusters da Videogame Remaster, uma remasterização do original lançado em 2019. Enquanto esperamos por mais novidades acerca do suposto jogo de Ghostbusters, podem ver o trailer mais recente de Ghostbusters Afterlife, a mais recente entrada da franquia de Caçadores de Fantasmas. Agora vamos falar de Guild Wars. Guild Wars 2 Thief Conceptor pode ser a próxima especialidade. Já agora podem ver aqui a imagem. Durante este fim de semana que passou, a conta oficial de Guild Wars publicou no Twitter aquela que parece ser a próxima especialização que fará parte de ser integrante do próximo período beta. Vocês podem ver isso no Twitter da Guild Wars 2. A cor vermelha da imagem remate para a classe Thief e aparentemente a marca que está desenhada assemelha-se a um Scepter. As opiniões dividem-se, mas será que estamos perante mais uma especialização range de attack para Thief? Relembramos que este próximo período beta irá acontecer no dia 26 de outubro e que, com esta, irão haver outras especializações por testar. Eu vou deixar na descrição Guild Wars 2 End of Dragons Expansion Trailer.
Vamos ficar atentos ao Twitter do jogo que, como já se pareceu, gosta de alimentar as expectativas dos fãs de Guild Wars 2, que estão ansiosos pela chegada da End of Dragons no início do próximo ano.